Comunicar parece simples. Falar, pedir, orientar. Mas quando chega no dia a dia da loja, a realidade é bem diferente. O dono acredita que explicou, mas a equipe não entendeu. Acha que deu direção, mas cada um foi para um lado. E o resultado aparece no lugar mais sensível, no cliente que sente a desorganização. A dor ela é clara. Falta de comunicação não é só gente desatenta. É vendedor que não sabe qual produto priorizar, é provador que trava porque ninguém combinou quem organiza, é caixa que demora porque ninguém explicou como organizar ou como fazer uma embalagem. Cada detalhe que não foi dito vira ruído. E esse ruído custa muito caro em dezembro. E aqui está o maior desafio. A maioria dos donos de loja não sabe estruturar a comunicação como uma rotina. Não existe um momento definido para alinhar o dia, não existe clareza no feedback, não existe espaço para ouvir a equipe. E sem esses rituais, a comunicação ela vira um improviso. E improviso em dezembro significa perder venda. Porque quando a loja está cheia, não tem tempo para desencontro. Ou você já estruturou como falar, o que falar e quando falar, ou o resultado escorre pelo ralo. Hoje eu vou te mostrar exatamente como transformar comunicação em processo. Como alinhar o time de forma simples e direta. Como dar feedback que corrige sem desmotivar. Como praticar a escuta ativa que gera uma ação. Como adaptar a sua fala ao perfil de cada pessoa. E como resolver conflito no calor do dia sem perder energia. Comunicação não é detalhe. É o que dá o ritmo, consistência e resultado para sua loja no final do ano. Aqui no canal Indica Hub, a gente fala de gestão de varejo de uma forma simples e estratégica, para você sair do improviso e conquistar resultados consistentes. Eu sou a Gabi Toyoda, eu tenho mais de 15 anos de experiência em varejo e gestão e eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações porque toda terça-feira tem episódio novo e eu não quero que você perca. Aqui a gente vai começar pelo alinhamento diário. Muita gente acha que não precisa fazer, que não precisa reforçar, mas aqui é onde a gente coloca tudo o que precisa ser dito antes da loja abrir. É fundamental parar e conversar com a equipe. Não precisa ser longo, mas precisa ser completo. Esse momento não é discurso motivacional, é uma direção prática. São 10 minutos. O que precisa sempre estar nesse alinhamento são alguns pontos importantes, como a meta traduzida em ações. Por exemplo, a nossa meta é 2.000. Isso significa 8 vendas de 250 por vendedor. Ontem a gente ficou em 6 vendas. Então hoje a gente precisa acelerar na abordagem logo na entrada. O produto ou a categoria prioritária também tem que ser comunicado. Hoje o foco são vestidos, porque a gente tem o estoque alto e a gente precisa girar antes do Natal. Outra coisa também importante é a divisão de funções. Quem recebe cliente, quem cobre provador, quem fica no caixa, quem repõe. Sem isso, sobra uma disputa por atendimento e faltam pessoas nos bastidores. Um outro ponto para alinhar são as campanhas e as vantagens. Desconto no Pix, leve 3, pague 2, em quantas vezes a gente parcela, kits de presentes. Se o cliente pergunta e cada vendedor responde de um jeito ou não sabe responder, a loja ela perde credibilidade. Procedimentos da loja também precisam ser alinhados. Reposição, cabides no provador, etiqueta de alarme, o tipo da embalagem são detalhes que parecem pequenos, mas que eles começam a virar caos quando eles não são combinados. E aqui vai uma técnica para esse alinhamento ser eficaz. Use sempre a sequência. Falar sobre meta, falar sobre produto, falar sobre as funções, falar sobre as campanhas e algum detalhe operacional que esteja mais evidente na sua loja. Isso sempre vai criar um padrão e evitar o esquecimento. Você pode até anotar em um quadro fixo no estoque ou também mandar um áudio curto no final desse alinhamento para o grupo antes de abrir a loja. Comunicação repetida é a comunicação reforçada e uma orientação valiosa. Não pule esse momento. Se você acha que não tem tempo, lembra, 10 minutos de alinhamento economizam horas de correção no meio do fluxo. E mesmo em equipes pequenas, às vezes só 2 ou 3 pessoas, essa prática ela muda o jogo, porque garante que todos estejam na mesma página antes do cliente entrar. Feedback em tempo real, isso é super importante. No final do ano, não dá para deixar a correção para o final de semana. Então, se você percebe que tem algo errado, você precisa corrigir na hora, mas sem virar bronca e sem julgamento. Em vez de, nossa, mas você é muito desatento, você precisa falar, olha, eu notei que aquele cliente ficou esperando no provador. Quando isso acontece, a gente perde venda. Eu quero que agora você fique de olho nessa parte e depois me conte quantos clientes você conseguiu atender. Feedback é mostrar o fato
fato, explicar o impacto e orientar a ação. E tão importante quanto corrigir é reconhecer. Você também precisa dizer, olha, hoje você montou uns kits que funcionaram super bem. Esse é o padrão que a gente precisa repetir. E uma dica extra, use a fórmula fato, impacto, orientação sempre que você precisar corrigir. Siga sempre essa ordem. Mostre o fato específico, explique qual foi o impacto no resultado e dê a orientação de ajuste, como é que a pessoa tem que fazer para mudar. Isso evita que o colaborador ele se sinta atacado como pessoa. Usa esse feedback individual com o feedback coletivo também. Você pode reunir ali o pessoal e por 2 minutinhos dar um feedback geral de coisas que você tem entendido que são comuns a toda a equipe. Olha, pessoal, a gente está conseguindo boas abordagens, mas poucos clientes estão aceitando a nossa embalagem. Vamos reforçar essa oferta a partir de agora? Esse tipo de ajuste coletivo mantém todo mundo na mesma linha sem perder tempo. Um outro ponto é a escuta ativa, ouvir de verdade. Comunicar também é saber ouvir, mas ouvir de verdade, que é a escuta ativa, vai além de ficar em silêncio. É prestar atenção, repetir o que entendeu, fazer perguntas e transformar a fala em ação. Por exemplo, o vendedor diz, o cliente reclamou que não tinha tamanho. A resposta comum é, isso acontece. O cliente sempre quer o que a gente não tem. Mas quando a gente tem escuta ativa, a gente também pergunta, eu entendi, mas quantas vezes isso aconteceu? Quantos clientes? Qual foi a categoria que ele pediu e a gente não tinha tamanho? O que você conseguiu oferecer como alternativa? Então, a escuta ativa não é só o que você fala de volta, mas como você se posiciona. Evite interromper, não use o celular durante a conversa e procure validar o que está sendo dito com frases como, nossa, faz sentido, ou eu entendi. Essas pequenas atitudes aumentam a confiança da equipe em compartilhar informações reais. E um ponto importante, transforme o que você ouviu num plano de ação. Se 3 vendedores disseram a mesma coisa, que os clientes pediram um tamanho específico que está em falta, anote isso e ajuste a compra ou a exposição. A equipe ela precisa sentir que o que fala gera consequência, senão ela para de falar e você deixa de saber erros importantes que fazem diferença no seu resultado. Um outro ponto importante para a comunicação, diferença de gerações e de indivíduos. As equipes de loja hoje, elas são muito diversas. Elas têm gente jovem no primeiro emprego e tem gente de experiência com anos de varejo. Cada geração valoriza coisas diferentes. O mais jovem, ele quer entender porquê das tarefas, ele gosta de entender o propósito e tem um reconhecimento mais rápido. O mais experiente, ele busca clareza, estabilidade e valorização do resultado. Então, é importante não usar rótulos prontos para controlar as gerações, mas também entender essas características para ajustar a sua comunicação. Com o jovem, você precisa ser mais instrutivo e detalhar mais o processo. Com o mais experiente, mostra mais reconhecimento e dê mais autonomia, mas não generalize. Observe o comportamento individual antes de decidir como falar. Crie duplas ou times mistos. Coloque o jovem na recepção, o experiente no provador e incentive que troque informações no fim do dia. Isso não só usa os pontos fortes de cada um, como também cria uma integração natural. Essa comunicação entre gerações bem conduzidas fortalece a cultura e reduz muito conflito. Aliás, é sobre isso que eu vou falar agora, resolução de conflitos. Chega lá no calor de dezembro, a gente sabe o que acontece. Movimento alto, cansaço, e aí os atritos começam a aparecer. Começa a disputa por vez de atendimento, a demora no caixa, o cliente insatisfeito. Se você não souber mediar, o clima ele vai pesar e a venda vai cair. Então, como que a gente faz para resolver? Primeira coisa é focar no fato, não na pessoa. Você não pode falar assim, mas você também é muito egoísta. A gente tem que focar no que aconteceu. Como? Tivemos 2 discussões hoje na vez e isso atrapalhou o atendimento. O segundo ponto é conversar em particular. Nunca exponha em público. O terceiro é perguntar ao invés de acusar. O que você acha que poderia ter sido feito diferente? O quarto ponto é reforce o objetivo comum. Olha, gente, o nosso foco aqui é atender bem e bater a meta. Uma técnica muito importante é utilizar a regra dos 10 minutos. Entender o que aconteceu o conflito, espere o fluxo acalmar e já chame as partes envolvidas, mas em até 10 minutos. Isso evita que o problema se alastre e contamine o time inteiro. E uma orientação valiosa, registre os padrões. Se o mesmo conflito aparece toda semana, não é pessoal. É falha de processo
ou de função mal distribuída. Use o conflito como um termômetro do que precisa ser ajustado na gestão. E aí, faça o fechamento do dia. Assim como você abre o dia com alinhamento, você precisa fechar. 10 minutos de conversa bastam, entendendo o que funcionou bem hoje, onde a gente travou, qual produto girou mais, e aqui você pode até fazer um quadro físico ou digital com algumas colunas. O que funcionou, o que travou e o que a gente precisa ajustar amanhã. Você coloca os exemplos que a equipe vai citando de uma forma bem rápida. Isso vai dar visibilidade e ajuda você a acompanhar a evolução ao longo da semana. Sempre finaliza reforçando algo positivo. Se o fechamento do dia for só sobre problemas, o time ele sai drenado. Então reconheça uma atitude bem desenvolvida, um cliente bem atendido, uma venda relevante. Isso equilibra correção com motivação. Então o resumo é: comunicação no final de ano é processo. Alinhar meta, produto, função antes da loja abrir. Dar feedback rápido e claro durante o expediente. Ouvir de verdade e transformar em ação. Adaptar as falas das gerações e as características dos indivíduos. Resolver conflitos sem perder tempo. E fechar o dia com aprendizado. Quando você faz isso, você cria um ritmo único, a equipe trabalha afinada e o cliente percebe a confiança e a loja roda no mesmo pico do movimento. Então me conta aqui nos comentários qual parte da conversa de hoje você mais gostou. E já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Toda terça-feira eu trago um vídeo novo para você sair do improviso e transformar a sua loja em um negócio lucrativo de verdade. Até semana que vem.